Boa noite, namastê, bem-vindos. Mais um encontro. Para quem está participando hoje pela primeira vez, esse encontro tem o propósito de nos ajudar, nos facilitar o acesso aos ensinamentos da Oneness University. Esses ensinamentos da Oneness University são compartilhados especialmente por trainers e por doadores de Diksha que já estiveram lá. E a gente faz isso aqui porque é uma forma de dar acesso, de facilitar a todos aqueles que vêm recebendo a Diksha já há algum tempo, ainda que seja há pouco tempo, mas que vem recebendo a Diksha em especial, e que tem a vontade, tem necessidade, tem um anseio de se aprofundar nos processos que começam a acontecer e que são parte integrante, fazem parte daquilo que precisa ser transformado, precisa ser visto, precisa ser aberto. Muitas vezes a gente, eu sei disso porque eu já passei por isso, né? A gente tem uma caminhada muito solitária, né? Às vezes a gente tem uma caminhada muito solitária e a gente não sabe que tem outras pessoas, a gente nem imagina que tem outras pessoas que estejam passando por coisas semelhantes, parecidas. Parece que as coisas que estão nos ocorrendo só a gente sabe, só a gente sente, só a gente conhece, né? E não é verdade, não é verdade. Então, o encontro também tem essa intenção, né, de permitir a todos aqueles que o assistem e a exporem, a colocarem as suas questões. A gente não tem muito tempo, né? A gente dedica por volta de 50 minutos ao encontro. Então, a minha prioridade sempre é dar atenção àqueles que já realizam os seus questionamentos, já fazem as suas perguntas durante o dia, através de e-mail. O importante é que você também seja instruída antes, para saber como participar desse encontro, né? E que tipo de colocações, que tipo de coisas fazer. É bom fazer um preparozinho, não entrar de supetão, né? Porque você vai tirar mais proveito da oportunidade, tá bom? Então, a gente sempre recomenda que se faça um pequeno preparo antes do encontro. O preparo consiste em simplesmente você criar um ambiente, um espaço adequado para conversar. Para isso, se você puder se desligar de tudo mais que está em volta de si, né? Se você está com outras páginas abertas aí no seu computador, fecha. Se você está vendo num celular ou num tablet, procura se isolar, procura ficar num lugar que você não seja perturbado, né, por outros acontecimentos que estão em volta, porque tudo aquilo que nos distrai tira um pouco da energia. Então é importante que a gente coloque energia. E a energia a gente coloca por meio da presença. E presença significa que você está inteiro, inteira aqui, né? Não está só metade, não está só um quarto, um pedaço de você está aqui e o resto está com atenção e foco em outras coisas. Porque você acha que dá para levar na boa, né? Assistir uma coisa e fazer outra. Claro que dá, mas esse encontro ele tem uma qualidade diferente, porque ele é feito de presença. E presença a gente coloca estando olhando nos olhos, estando atento, estando, né, com total atenção àquilo que está se passando diante. Isso já é um estado de meditação também, né? Quando nós nos posicionamos diante de algo que está acontecendo e estamos inteiramente disponíveis para acolher aquilo que está se manifestando diante dos nossos olhos.
Seja lá o que for, não é só no encontro não. Qualquer coisa que você vier a fazer, que você se coloca inteiramente presente e disponível, sem fazer julgamento, sem rejeitar nada do que está se passando diante de você, isso vai te adicionando cumulativamente um estado de muita força, de muita força. Então, o preparo consiste nisso, né? Se desvencilhe das coisas com as quais você se encontra envolvido agora, na medida do possível, eu sei, né? Mas procure se dedicar da forma mais inteira possível a esse momento. Por alguns instantes vamos fechar os olhos, vamos nos conectar com um pouquinho com o corpo, especialmente com essa região aqui do centro do peito. A gente vai fazer isso muito rápido, tá bom? Apenas foca um pouquinho na sua respiração. Procure manter os olhos fechados. Inspire e expire algumas vezes. Deixe as mãos tocarem ou não o seu próprio corpo. Sente com as mãos como o corpo responde ao toque delas. São duas sensações ao mesmo tempo, né? Uma é a mão sentindo o corpo, outra é o corpo sentindo a mão. A terceira coisa é a respiração. A quarta coisa são as batidas do seu coração. Então são várias coisas que estão acontecendo aqui no corpo. Além de você estar ouvindo a música e a minha voz. A gente está fazendo uso dos sentidos. E quando a gente faz uso dos sentidos, fica mais fácil nos tornarmos presentes, porque a gente sai da mente. É muito importante que o encontro se dê fora da mente. A gente faz uso da mente para conversar, para fazer uso da linguagem. Mas tem uma segunda dimensão, uma segunda qualidade do que a gente faz aqui, da qual a mente não participa. Por isso que eu peço para você se desligar de tudo, de toda ação, de toda atividade. Respira 3 vezes bem fundo. E pode abrir os olhos. Vamos começar o nosso encontro então. Como vocês sabem, a areazinha de chat. Chat significa lugar onde a gente conversa, né? Ela... Não sei se tem mais alguém entrando aqui. A areazinha de chat é essa faixinha branca bem em cima aqui, tá? Bem em cima. Tem gente que escreve lá embaixo, não é lá embaixo. É nessa areazinha em cima, nesse espaçozinho branco em cima. Aqui você vai postar a sua pergunta, tá bom? Ou aquilo que você gostaria que fosse comentado aqui no encontro. Porque lá embaixo não dá para eu ler. Fica muita coisa para eu procurar pergunta. Então, por norma, né, fica mais fácil eu estar lendo aqui em cima o que vocês postam. Tá bem? Já teve uma pessoa que fez uma perguntinha aqui, bem antes da gente começar. Ver se eu acho ela aqui. Eu pedi para esperar o começo do encontro. Está aqui. Elizabeth. Perdão, gostaria de saber o que fazer para sempre vender o meu trabalho. Gratidão, namastê. Não precisa pedir perdão não, tá? A gente está aqui justamente para conversar, tá bom? Não precisa pedir perdão por nada, que você não fez nada de errado. Então, Elizabeth, você quer vender o seu trabalho? Sempre vender o seu trabalho. Bom, o nosso encontro aqui não é exatamente o encontro que orienta as pessoas a resolver esse tipo de questão, tá bom, Elizabeth? Nosso foco é o crescimento. Nosso foco são os processos que envolvem o seu crescimento espiritual.
Isso não quer dizer que você vender o seu trabalho não participe disso. Participa, né? De uma forma ou de outra participa, porque tem a ver com a sua sobrevivência e tem a ver com a sua prosperidade. Então, muitas pessoas acham que os assuntos espirituais, né, que tratam da espiritualidade, não devam incluir os aspectos relativos ao trabalho e à prosperidade. Mas, como talvez muitos de vocês saibam, nós fazemos também processos voltados especificamente para a prosperidade, porque a prosperidade não está separada da espiritualidade. Uma coisa faz parte da outra de uma forma muito, muito importante. Então, quando a pessoa vem e pergunta, num encontro como esse, como vender o seu trabalho, essa informação eu não tenho, tá bom, Elizabeth? Porque nem sei que trabalho você faz, nem eu sou um especialista em vendas. Muito pelo contrário, né? Eu sou terapeuta, eu faço outras coisas, né? Tá bom. Minha atividade é voltada a crescimento, eu trabalho com pessoas e essa é a minha atividade mais importante. Agora, o que eu posso buscar ver com você é o porquê que você não está vendendo o que você quer vender, né? E nos processos que a gente faz, especialmente da prosperidade, tudo aquilo que impede você de se realizar financeiramente, a nossa abordagem vai se direcionar aos relacionamentos que você tem com pai e mãe, mas especificamente no relacionamento que você tem com seu pai. Então, os impedimentos que a gente encontra na vida, na nossa atividade profissional, que são voltados à nossa remuneração, tudo aquilo que você faz na vida para manter-se, para se sustentar, para pagar suas contas, para cuidar da sua segurança, da sua estabilidade, são assuntos que são afetados, são aspectos, melhor dizendo, que são afetados pela qualidade da relação que você tem com seu pai. Então, se você tem ainda hoje uma boa relação com seu pai, não sei se ele está vivo ou não, pode ser que sim, pode ser que não, isso não faz diferença, né? O importante é como foi ou como ainda é esta relação com seu pai. Todos os aspectos desta relação com seu pai que geraram mágoas dentro de você, que geraram equívocos, que geraram mal-estares, né, coisas assim, por toda a sua vida, não necessariamente só agora, não sei quantos anos você tem, mas tudo aquilo que já te aconteceu na relação com seu pai, especialmente se você tem um acúmulo de mágoas muito grande, às vezes acontece, né? A gente nem mesmo tem uma relação com o pai, às vezes ele foi embora muito cedo, né? Quando você era criança, ou às vezes ele nunca te deu atenção, estava preocupado só com outras coisas, e você precisava dele, ele não estava disponível. Às vezes são aspectos muito sutis, né? Mas que provocam dentro de você uma limitação na qualidade da sua prosperidade, uma limitação na sua prosperidade, né? Então, isso é o que eu posso sinalizar para você. Então, a sugestão que eu te dou é que você examine a relação com seu pai. Esse é um aspecto. O segundo aspecto que participa de tudo aquilo que fica parado na nossa vida, que fica travado na nossa vida, vai além do pai e da mãe. Também inclui os nossos antepassados. Então, boa parte das dificuldades que a gente tem, mesmo que a gente hoje tenha uma relação maravilhosa com o pai, teve um pai maravilhoso, que nos deu suporte, nos deu apoio, nos deu presença, né, nos deu segurança, nos deu proteção, nos deu alegria e principalmente amor, ainda assim você de repente não consegue ser próspero na vida, consegue realizar as suas coisas da forma como você espera, né? Então, além da relação com seu pai e da sua mãe, que também fazem parte dessa condição, nós também vamos olhar para a relação não, desculpa. Nós vamos olhar para os aspectos
ou para situações que ocorreram com os nossos antepassados. Então, um segundo processo, esse já também está sendo bastante disponibilizado, ele cuida da liberação dos nossos antepassados. Fazendo aqui já um pequeno marketing, né? No dia 12 de outubro agora, inúmeros trainers avançados de vários países, nós já somos acho que quase mais de 60 grupos, vamos simultaneamente fazer o processo de liberação dos antepassados. Em vários estados, em várias cidades, em alguns estados, por exemplo, em São Paulo vão ter vários, 4 ou 5 processos acontecendo na mesma hora, no mesmo dia, na mesma cidade. Né? Eu e Narayane, que está chegando da Suíça, vamos fazer esse processo acontecer aqui também. E na América Latina tem vários grupos no Uruguai, e no Equador, acho que no Chile, no México, nos Estados Unidos, até na Alemanha. Então nós somos hoje 12, acho que ou mais, países envolvidos aí em fazer simultaneamente um processo de liberação dos antepassados. E esse processo, ele vai cuidar, muitas vezes, de aspectos relacionados a bens materiais ou a coisas que não foram finalizadas e concretizadas quando seus ancestrais estavam vivos. Né? A gente trabalha em cima de pelo menos 7 gerações que nos antecederam, com um foco bem específico que eu não vou mencionar aqui agora. Né? Enfim, são sugestões que eu te dou, tá bom, Elizabeth? Porque isso é o que eu consigo abrir para você dentro daquilo que eu tenho para te oferecer. Tá? Mais detalhes, existe um site, para quem não conhece, o site chama-se www.onesbrasil.com.br. Esses sites você vai encontrar os grupos que estão oferecendo os processos, tá bom? Existem vários processos que são compartilhados ali. São as coisas que eu tenho para te sugerir. Oi, Priscila. Olá, algumas vezes quando eu recebo a Diksha, eu sonho com uma pessoa que há uns 5 anos eu não vejo. Nós fomos muito amigas há alguns anos atrás. Qual pode ser a relação desses sonhos com a Diksha? Priscila, a relação da Diksha não é com esse sonho. A gente precisa entender como a Diksha trabalha, né? Como é que a Diksha atua. Então, uma das coisas mais importantes que a Diksha faz é criar os meios de você se liberar daquilo que te impede de estar vivendo num estado mais alto de consciência. Tá? Porque a Diksha, quando a gente recebe a Diksha, a finalidade da Diksha é levar você a expandir a sua consciência. É você obter uma cura, adquirir uma cura que você por si só não consegue se dar. Né? Então, a Diksha ela vai atuar nos aspectos da sua vida onde alguma coisa está te segurando, onde alguma coisa não abre porque outra está acontecendo. E esta outra coisa que está acontecendo, muitas vezes você nem sabe o que é. Por exemplo, a mágoa que você pode carregar dentro, pode estar ainda carregando dentro de si mesma, apesar de ter se afastado da pessoa, alguém que você não veja há muito tempo, mas pode ser que esta pessoa com a qual você se relacionou tenha ficado um sentimento ruim. Né? Que não é que ela te causou esse sentimento ruim, mas ela fez você acessar esse sentimento ruim que já estava latente dentro de você. É como a maior parte dos nossos relacionamentos muitas vezes acabam acontecendo. Você já carrega dentro de si uma dor, né? Que está lá. Às vezes a gente até já nasce com ela. Ela está ali dentro. E ela está segurando você. Ela está te causando uma contração no coração. Ela está mantendo o seu coração fechado. O coração, ele precisa florescer. No entanto, ele não floresce. Por quê? Porque existe todo um campo de mágoas, vamos chamar dessa forma, né? Uma energia que envolve o coração,
formada pelo acúmulo de mágoas e de ressentimentos que vão sendo adquiridos nas nossas relações. Às vezes, desde muito cedinho, né? Às vezes até de outras vidas. Então, essas coisas, a Diksha vai fazer com que elas venham à tona, que elas venham para o consciente. Tanto que você está sonhando com ela, você não está nem se relacionando diretamente, presencialmente com ela. Né? E vamos deixar a pessoa de lado, a tal da amiga, porque se fazem 5 anos que você não a vê, talvez vocês já não estejam mais tão ligados ou próximas assim. Mas aquilo que aconteceu na relação entre vocês duas, mesmo que sejam coisas muito boas, por que não, né? Não tá fechado, não tá visto. Tem alguma história aí que não está vista. Às vezes é uma coisa boa, né, que também não foi vista. Às vezes é uma relação de amor que não foi vista, não foi vivida. Às vezes, né, a gente se desentende, se separa de alguém que a gente gostava muito. Essas coisas acontecem. O problema é que a nossa vida fica parada nisso, porque tem algo que te manteve separado, separada, não só da pessoa física, mas daquilo que acontecia entre vocês duas. Se foi uma coisa positiva. Se foi uma coisa negativa, da mesma forma. Porque às vezes a gente vai trocando de amigos, mas a mágoa vai sendo transferida de uma pessoa para outra, até que ela seja de fato curada. Então essa é uma dinâmica natural da lei kármica, do nosso karma. Né? Então, por que a Diksha está interessada nisso? Porque ela quer que você se libere dessas histórias todas, que você encontre uma cura emocional que é necessária acontecer. Mesmo que você fale assim, mas essa pessoa fazem 5 anos que eu não vejo, né, ficou para trás, eu nunca mais vi, já esqueci, deixa para lá, né, esse tipo de coisa. Às vezes, de fato, a gente passa por pessoas que a gente depois nem se lembra mais, só quando vai ver um álbum de fotografia que a gente lembra que se relacionou com tal pessoa. Né? Mas outras pessoas são muito marcantes em nossas vidas. E outras a gente jamais deixa de ver. Né? Participam da nossa vida de uma forma total, como a relação com os nossos pais, com irmãos, com membros da nossa família. Né? Ainda que eles não estejam mais vivos. E mesmo essa relação com pessoas que não estão mais vivas, também tem seus momentos, né, de mágoa. O que acontece é que muitas vezes a pessoa vai embora, né, morre, falece, deixa o corpo, pode falar do jeito que quiser, e a gente acha que então, porque a pessoa não está mais ali, não faz sentido nos mantermos magoados com ela. Não faz sentido mesmo. Ainda assim, a gente guarda e carrega as mágoas, mesmo de pessoas que não estão mais vivas, não estão mais presentes. Né? Porque aquela pessoa já morreu, não vou mais querer ficar sentindo esse tipo de coisa. Né? Pois é, mas você continua sentindo esse tipo de coisa. Então, pode ser uma pessoa que já faleceu, pode ser uma pessoa que você não vê há muito tempo, mas alguma coisa ali ainda tá vibrando dentro de você. Como está no inconsciente, o próprio inconsciente vai te revelar isso num sonho. Então, assim, tem 2 aspectos. Um é a relação com a própria pessoa, que às vezes nem é por aí, né? E a outra coisa é o sentimento que ficou. Tem alguma coisa na relação que ou foi muito boa, eu estou me repetindo, ou não foi tão boa assim, e isso não ficou bem dentro de você, não está bem resolvido dentro de você, não está curado dentro de você, está pesando na sua história. Então a Diksha vai fazer você olhar para isso. Né? Então, é bom também você participar de outros processos, procurar fazer outras coisas para encontrar uma liberação do que precisa ser liberado. Tá bom? É isso que a Diksha vai ajudar você a fazer. Tá bom? Oi, Lúcia. Como interromper um ciclo onde estamos nos relacionando com imagens mentais que ficam impregnadas em nós? A gente não interrompe ciclos, né? Ciclos, eles não são interrompíveis. Porque não é o ciclo que está acontecendo, né, Lúcia? O que está acontecendo é que raramente nós nos relacionamos com alguém que esteja de fato diante da gente. Então, o que acontece? O processo de formação de imagens, ele é natural.
ele é natural. Ele acontece porque na relação com alguém, especialmente nas relações mais íntimas, mais próximas, né, nós tendemos a nos desapontar de maneiras, às vezes, de forma às vezes muito importante, às vezes de forma mais sutil, mas nós nos desapontamos porque temos expectativas em relação ao comportamento da outra pessoa. E não são poucas, não. Nós sempre temos muitas expectativas, né? Não precisa ser só uma relação íntima e amorosa, né? A gente outro dia conversou sobre isso. Então, às vezes, um amigo com quem a gente tem uma boa relação, também é potencialmente capaz de nos magoar, e a gente vai perdoando, a gente vai levando na boa, a gente vai desculpando, né? Vai encontrando um jeito, porque ele é um bom amigo, é uma companhia importante. No entanto, ele vai fazendo coisas que não te descem goela abaixo, ele ou ela, né? Vão te fazendo coisas com as quais você não se sente bem. Aí começa o processo de formação de imagens. Então, você passa a se relacionar de fato com uma imagem e não mais com a pessoa, porque ela fez alguma coisa que te magoou, te desapontou, te frustrou. Pode ser uma coisa boba, né? Pode ser que alguém que né, você marcou um encontro e chegou tão atrasado que você perdeu o ingresso daquilo que vocês iam ver juntos, né? Para deixar um exemplo bem simples, né? Pode ser coisas mais complexas, mas um exemplo bem simples. A pessoa não correspondeu ao combinado, não cumpriu com a parte dela. Às vezes é uma dívida que a pessoa não paga, às vezes é um encontro marcado que a pessoa esquece, é um compromisso ao qual ela não comparece, é uma promessa que ela não cumpre, ela diz que vai fazer uma coisa e não faz. Não é porque ela não quis fazer, é porque ela estava tão estressada, tão ocupada, que passou batido, ela esqueceu, né? E ela acha que tudo bem, porque foi uma bobagem. Mas essas coisinhas que são parte do nosso cotidiano nas relações, elas vão se acumulando, elas vão se acumulando. E o que vai acontecendo é que com o tempo, não precisa de muito tempo não, você deixa de se relacionar com a pessoa e passa a se relacionar com uma imagem que você já formou a respeito dela, né? Não é uma imagem excepcionalmente negativa, né? Senão às vezes nem dá para se relacionar, mas também não é a pessoa. Não é mais a pessoa. Você criou uma desculpa interna para continuar a sustentar uma relação com alguém que de fato não te faz tão bem assim, né? Ou não te fez tão bem assim, ou te faz bem, mas também te faz mal, com quem é bom estar em alguns momentos, mas não é nada bom estar em outros momentos. Então, uma coisa vai compensando a outra, vai, mas saiba que você não está mais se relacionando com alguém, você está se relacionando com uma imagem que você formou da pessoa. Às vezes é uma imagem boa, o que também gera expectativas, né? Aquela pessoa que está sempre disponível para você, sempre presente para o que você precisar, o que você precisar de apoio, ela está ali, né? E de repente ela não pode, de repente ela não está disponível. Então, aquela pessoa da qual você tem uma imagem positiva, de repente não tem mais, né? Quebrou a imagem, porque de repente ela falou que dessa vez ela não vai te ajudar não, dessa vez ela não vai conversar com você sobre todos os assuntos que vocês sempre conversaram, porque ela, sei lá, não está mais afim, né? Deu, não quer mais falar dessas coisas, mudou, cansou, né? Pronto, forma-se uma outra imagem. Então, eu estou usando alguns exemplos aqui, porque nas nossas relações é assim que acontece, né? Nós criamos uma imagem de alguém e essa imagem é formada pelas atitudes que a pessoa tem e pelas atitudes que esperamos ou queremos que a pessoa sempre tenha. Quando ela não corresponde mais à imagem com a qual a gente se relaciona, a imagem que nós formamos para ela, as mágoas começam a adquirir um tamanho grande, né? E passamos a conviver com o outro, mas com tantas mágoas que dificilmente a relação
é uma relação que se mantém dentro do âmbito do amor, né? Então, essa é uma possibilidade. Tá bom, Lúcia? Então, como se liberar das imagens? Prestando muita atenção em como de fato a pessoa é, como você criou uma imagem para ela, como a pessoa tem obrigação de corresponder às imagens que você criou para ela, positivas ou negativas. Às vezes a pessoa dá uma pisada na bola, pronto, entendeu? Você marca um X vermelho nela e você não nem admite que ela tem uma conduta diferente da que você atribuiu a ela porque ela pisou na bola com você, né? E você continua se relacionando com ela, sempre vendo aquele X vermelho, né? Você a marca de uma certa forma. Então essas coisas precisam ser revistas, né? Às vezes a gente consegue, às vezes a gente tem uma certa dificuldade com isso, porque nós muitas vezes não acessamos a outra pessoa de verdade como ela é. Às vezes, raramente a gente vê o outro como ele é. Ainda, como a gente vem falando nos encontros aqui, falamos da semana passada, a gente projeta muita coisa no outro, né? A gente projeta quase tudo no outro. Raramente a gente vê a outra pessoa assim como de fato ela é. Então, nós nos relacionamos com imagens mútuas, né? O outro também tem uma imagem sua, que talvez não seja tão boa assim. E ele fala com você como se ele estivesse falando com uma imagem que ele formou a teu respeito, que nem sempre é positiva. Ou às vezes é extremamente positiva, né? A pessoa está sempre encantada, sempre te achando maravilhosa, né? Até o dia que você faz uma coisa que você a desaponta de tal forma que ela não quer mais falar com você. De repente você quebrou o encanto, né? E ela se afasta. Isso também acontece, né? E não tem nada que você possa fazer, porque quem criou uma imagem a teu respeito foi ela, não foi você, né? Às vezes a gente consegue, num relacionamento, ir descobrindo essas coisas, e curando essas coisas, quando a gente está em busca da verdade. Às vezes é mais difícil, vai depender muito dos dois participarem nessa descoberta, né? Ambas as pessoas que estão com alguma dificuldade. Tá bom, Lúcia? Oi, Marina. Boa noite. Uma vez você falou que a gente precisa ouvir o coração e não a mente. Como eu sei se estou ouvindo o coração ou o cérebro? Mente não é cérebro, viu, Marina? Mente é uma coisa, cérebro é outra, tá bom? É, é, a diferença é que, primeiro, você precisa conhecer o que é a sua mente, né? Como eu acabei de dizer, a mente não é o cérebro, né? E como é que a mente funciona? O que é essa tal da mente que a gente tanto fala, né? Então, para você ter uma ideia, num curso de iniciação para doadores de Diksha, a gente dedica praticamente um dia inteiro só a esse tema, tá bom? Eu não vou conseguir te responder assim em 5 minutos aqui no encontro, mas é importante você saber, primeiro, que a mente não é o cérebro, segundo, que ela é ancestral, ela é muito antiga, terceiro, que ela não é sua, você que está identificado com processos mentais, mas que na verdade eles são coletivos e eles são muito antigos e eles não pertencem a você, né? Você começa a ver. O cérebro te pertence, faz parte do seu corpo. A mente não. A mente ela está fora do corpo, está fora do corpo. Então, para você identificar o que é a mente, existem várias formas de você conhecer isso. Por exemplo, eu só vou citar uma outra coisa, tá bom? A mente, ela é sempre divisível. Ela é sempre divisível. A mente sempre tem o claro, escuro, alto, baixo, gordo, magro, grande, pequeno, né? Ela atua por meio de comparação, porque ela também faz uso dessa qualidade do cérebro, agora sim, né? De ter dois hemisférios que muitas vezes têm percepções muito diferentes, apesar da sinapse e das interações entre os dois hemisférios do cérebro, né? Os dois lados funcionam de forma diferente. E a mente, ela é sempre dual. Ela é sempre dual, ela sempre funciona no 1-2, 1-2, 1-2, né? Ela se sustenta e se mantém por meio de comparação.
Então, ela só consegue saber o que é uma coisa à medida que ela consegue mensurar aquilo e compará-la com outra. E por aí vai. A mente, ela é extremamente crítica, ela precisa fazer os julgamentos, ela precisa fazer comparação, e ela nunca está no presente. Ela sempre está fazendo uso da memória, indo buscar na memória algo que já não existe mais, porque está no passado, e ela projeta algo que foi feito, que aconteceu no passado, para o futuro. Então ela cria um futuro que também não é real, porque ele não aconteceu ainda. Então a mente, ela nunca está no presente. Ela funciona nessa dinâmica de estar na memória e no futuro, no passado e no futuro. Essa é uma das características mais importantes da mente. Agora, e você está onde? Você está onde? Né? Essa é a questão importante. Onde você está? Então, você possivelmente está ou no passado ou no futuro. Logo, você não está aqui. Isso significa que você está na mente. E o coração, onde ele está? O coração, ele só está aqui. O coração sempre está no presente. O coração nunca está no passado, nem nunca está no futuro, nem nunca tem dificuldade de tomar uma decisão entre duas ou mais coisas, porque ele não está dividido. O coração, ele olha e segue, ele não questiona. Ele não questiona, mas será que é? Será que não é? Mas pode ser, pode não ser. E se não for, o que vai ser? Isso é medo, né? Isso é medo, que é outro aspecto importante da mente. A mente está sempre tentando lidar com o medo, porque o medo não tem como a gente fazer alguma coisa com ele. E quando o nosso medo é muito grande, quando estamos com muito medo, fazemos uso da mente para nos sentirmos mais seguros e mais protegidos. Então começa esse processo de pensamentos compulsivos, né, que é uma outra qualidade da mente. O coração, ele é tranquilo. O coração olha para uma coisa e diz, não, é isso, é isso. E quando você se dá conta de que isso é isso, faz assim, uau, né? Vem uma alegria, vem uma paz, vem uma tranquilidade, vem uma expansão. Então essas são algumas das diferenças, tá? que você pode observar quando você está se movendo com o coração ou quando é a sua mente que está te jogando para cima e para baixo. Né? Você vai para cá, não vai, que nem aqueles labirintos, né? Em busca de uma saída que você fica o tempo todo se deparando com esquinas e becos fechados, vai ter que voltar a fazer caminho pelo outro lado, também não deu, aí você vai para o outro lado, mas não tanto. A nossa mente, ela funciona assim, com todos os assuntos, com todos os assuntos. Tem um desgaste enorme de energia com isso, né? E, no entanto, não tem o que você possa fazer, porque você herdou essa mente de toda a civilização humana. E isso veio através dos seus pais, dos seus avós, seus bisavós, tataravós, e de toda a sociedade humana. Né? Então, para você identificar o que é o coração e o que é a mente, não é muito difícil. Né? Existem aí. Quando você segue pelo coração, uma outra inteligência ela é acessada. Muitas vezes a gente associa o coração à emoção, né? Assim, a emoções, como se você sente no coração, né? Logo o coração ele é mole, né? Ele é meio burrinho, ele se apaixona, ele se encanta por coisas, ele faz bobagens, né? É a mente falando do coração. No entanto, o coração ele é muito mais inteligente que a mente. Ele atua numa outra dimensão, numa outra frequência de inteligência, né? Que é importante que a gente reencontre. Então, a Diksha, que a gente costuma dizer, eu só repito, não sei o que digo isso não, tá bom? A Diksha é uma jornada da mente para o coração, né? Ela faz com que você cada vez menos use a mente apenas para aquilo que ela é necessária, né? Para fazer conta ela é muito boa, né? Mas para lidar com emoções ela não é. Então as emoções a gente vive. As coisas que
que se apresentam diante da gente, a gente vive. Né? E o coração ele te guia para que você simplesmente faça a coisa certa sempre. O coração não erra, porque ele não é dual, ele não funciona na dualidade. Né? Só que a gente não está acostumado, a gente não aprende isso, a gente aprende a ter bom senso, a ser lógico, né? A tomar as precauções, a se proteger, a não fazer bobagem, a não correr riscos, etc, etc. Essas coisas que a gente ouve desde criança em casa, na escola e assim por diante. Né? Dependendo do tipo de família que você tem, dependendo de como são seus pais, dependendo de como foram as escolas que você viveu, dependendo dos amigos que você tem, dependendo de como você se move na vida, você vai mais facilmente buscar segurança, porque você tem medo, e aí você não consegue viver pelo coração. Né? Então tudo isso tem que ser transformado. É uma transformação que acontece quando a Diksha começa a atuar na sua vida, quando o seu coração começa a abrir e a sua mente passa a continuar a fazer aquilo para o que ela foi feita. A mente foi feita para lidar com as coisas práticas. A mente não foi feita para lidar com coisas subjetivas, nem com as emoções. A mente não lida com emoções. A mente lida com situações práticas. As emoções elas têm que ser vividas, expressas, realizadas, e nisso você flui como fonte e meio de energia. Né? Tá bom? Procure, se você ainda não fez, fazer um curso chamado Despertar da Unidade, é um curso para iniciação de doadores de Diksha, onde a gente aborda bastante, pelo menos eu abordo nos meus cursos, quase o dia inteiro. Eu só falo, primeiro dia de curso, basicamente, o que a gente explora é a mente, porque é dentro dela que nós estamos presos, muitas vezes ainda desde sempre e ainda por um bom tempo. Então, a Diksha, ela tem a intenção, ela vai te encaminhar para você despertar. Despertar significa que você vai se desengatar da mente, que você vai se desvencilhar dela. Você não vai ficar num estado vegetativo, claro que não, né? Mas a mente ela vai ficar em segundo plano. Ela vai ficar como um recurso maravilhoso, né? Para você usufruir de todas as coisas positivas que a mente faz. Até mesmo a internet e a possibilidade de a gente estar se encontrando aqui virtualmente é resultado de uma mente criativa, ou de várias mentes criativas. Né? Então, eu não estou demonizando a mente, pelo contrário. Né? Mas, para certas coisas, é importante que a gente deixe de fazer uso da mente e vá buscar o coração. Né? Porque a gente está fora dele. Boa parte do tempo nós não estamos no coração. 99,9% do nosso tempo nós não estamos no coração. Muito raramente a gente está no coração. Né? Porque a mente, nós nos identificamos de tal forma com ela que a gente perdeu esse acesso ao coração. Então a Diksha vai nos reconduzir a isso. Tá bom? Oi, Jane. Complementando a pergunta da Marina. Como saber se é um desejo do coração ou do nosso ego interior? Não é muito difícil. Né? Na verdade, desejos quase sempre são da nossa mente. Né? E é uma das qualidades da mente manifestar desejos o tempo todo, sem parar, sem parar, sem parar. Né? Por exemplo, agora estou com desejo de tomar um copo d'água. Né? É um desejo. Ele não vem nem do ego nem do meu coração, ele vem do meu corpo, mas ele se manifesta como um desejo. Né? Então vou tomar um copo d'água. Né? É um desejo que eu estou realizando. Então, todas as nossas ações, elas vêm de desejos, elas se manifestam como desejos. Né? Então, isso é um aspecto. Os desejos que são como você está colocando aqui, do ego, né, são desejos muito específicos e eles vêm do seu sentimento de inferioridade. Então você deseja ter algo ou ser alguém ou coisas assim, né, porque você não se sente bem com o que você é e com o que você tem. É falta de amor, é falta de estima. Né, você não se sente
bem com quem você é e com o que você tem. Logo, você deseja o tempo todo coisas que possam fazer com que você se sinta melhor do que você se sente. Esse é o desejo do ego. Tá bom? É assim que você identifica ele. Porque você só deseja coisas, não é pelo que a coisa vai te proporcionar. Né? Você quer um carro, você quer uma casa, você quer fazer uma viagem, você quer mais dinheiro, quer uma roupa, um sapato, um relógio, né? Um corpo diferente, né? Tantas coisas. Por quê? Porque não é necessariamente pelo que a coisa vai te proporcionar, não é pelo prazer que ela vai te proporcionar, e sim porque ao você ter certas coisas, ou ser de uma forma diferente do que você é, quem sabe você receba mais amor, quem sabe você tenha mais amigos, quem sabe você seja mais reconhecida, quem sabe você se sinta mais forte, quem sabe você se sinta mais bonita, logo mais atraente, logo mais pessoas vão né, desejar você, né, de todas as formas. Então, esses são desejos do ego, porque o ego ele diz que você não é boa, não está bem da forma como você é. Algo tem que ser modificado, algo tem que acontecer. Então, os desejos vêm daí, desse anseio de ser mais ou ser diferente de quem você é. E você tem um anseio assim, muitas vezes, porque você se sente menos, se sente pequena, se sente fraca, se sente pobre, se sente feia e por aí vai. Né? Então são esses sentimentos que têm que ser examinados. Quando você deseja algo para compensar esses sentimentos que são desagradáveis, você sabe que o seu desejo vem do ego. Né? O outro, como exemplifiquei aqui, você está com sede, vem o desejo de beber água, você bebe água, ou outra coisa que você está com vontade de fazer, você realiza e pronto, e acabou. Né? Não tem um peso nisso. E num outro nível, um pouco diferente disso, tem os desejos do coração. Os desejos do coração são aqueles em que o que você for fazer, o que você for oferecer, o que você for adquirir, vai beneficiar muitas pessoas. São desejos que vêm da necessidade de compartilhar mais alegria. Esses são desejos do coração. Tudo que está relacionado com o coração, inevitavelmente vai trazer alegria. E a sua alegria, a alegria que você sente em você, ela só se manifesta quando mais pessoas em volta de você compartilham da mesma coisa, da mesma alegria. Essa é uma qualidade da alegria. Né? Quando a gente fala em alegria, a gente não está falando aqui da alegria condicionada. Né? Aquela alegria que vem quando você tem alguma coisa e que vai embora quando você deixa de ter. Isso não é alegria. O que a gente está falando aqui, o que eu estou mencionando aqui, é a alegria incondicional. É esse estado onde você está alegre do nada, do nada. Nada aconteceu para você estar alegre. Né? Nada, você não precisou de nada. Não precisou comprar nada, não precisou adquirir nada, não precisou ir a lugar nenhum, não precisou de nenhuma pessoa, não precisou de nada. Você simplesmente está alegre. É uma alegria incondicional. Ela não tem, você não tem a necessidade de ter algo para te deixar alegre, porque no momento que esse algo for embora, a sua alegria vai embora junto. Então isso não é alegria, essa é uma alegria temporária. Ela depende de fatores externos. Né? Então a alegria da qual a gente está falando, ela é um estado de consciência que pertence ao coração e que se expressa e se manifesta também na medida que ele é compartilhado. Quando você vê que mais pessoas, cada vez mais, também estão melhores, porque a sua alegria ela é contagiante. O seu bom estado traz ou leva mais pessoas a estarem em bons estados também. Isso que eu estou mencionando agora também é uma qualidade do coração. Tá bom? Então são essas coisas que a gente vai identificando as diferenças. Né? O coração, ele compartilha, ele busca a coisa boa e ele distribui a coisa boa para mais pessoas, porque você intrinsecamente sabe que você não está sozinha,
que você pertence à humanidade e que quando você está bem, o seu bem-estar se espalha aos demais. E da mesma forma, quando você não está tão bem assim, o seu mau estado também contamina muita gente. Então, quando você busca o bem-estar, o seu próprio bem-estar, sabendo que você vai, com isso, criar uma realidade diferente em torno de você mesma, esse é um desejo que vem do coração. Para te dar um exemplo. Tá bom? Elizabeth Cristiane Namastê. Não entendi aqui se é Elizabeth ou Cristiane, mas tudo bem. Qual é a diferença de receber Diksha pessoalmente à distância? Tem várias coisas que são diferentes. Né? A princípio, tudo aquilo que você recebe presencialmente é mais forte. Né? Porque você está diante de alguém que está acessando a presença divina naquele instante e você está junto com ela. Quando ela posiciona as mãos sobre a sua cabeça, você está recebendo diretamente uma energia que está sendo canalizada através de alguém. Né? Isso é muito forte. Mas a Diksha tem essa característica, ela tem essa qualidade. Né? Ela pode ser transferida por intenção. Então, nós, na verdade, fazemos mais uso de uma Diksha por intenção quando não é possível acessarmos alguém. Por exemplo, quando alguém está numa situação de internação, está num hospital, né? A gente não pode ir lá, não pode entrar, às vezes a pessoa está numa UTI, ou está num país ou numa cidade distante, inacessível, e está passando por alguma coisa difícil. Então nessas horas a gente faz até uma prece coletiva, né? Porque esses pedidos de Diksha são colocados num grupo de doadores de Diksha, um grupo do Google, que só recebe os doadores de Diksha. Toda pessoa que é doador de Diksha deve pertencer a esse grupo. Então, as pessoas, né, eu recebo aqui, momento a momento, pedidos de Diksha. Até para o nosso encontro aqui, eu recebi pedido de Diksha hoje, né, de uma pessoa que nem é do Brasil. Então, a gente faz uso dessa maravilha que é poder enviar Diksha para uma pessoa que está pedindo, porque ela não tem meios de vir recebê-la presencialmente. Né? E eu costumo fazer assim, eu marco uma hora. Né? Então, hoje, precisamente, né, às 10 horas da noite, você vai se sentar num lugar e vai se posicionar numa cadeira, vai sentar no sofá, o que seja, e eu vou te enviar uma Diksha. Tá bom? A gente vai marcar às 10 horas, aí eu me conecto com a pessoa, me conecto com a presença, mando a Diksha para a pessoa, também com uma intenção de fazer com que ela encontre uma saída para a situação difícil pela qual ela está passando. Né? Que ela seja guiada para a luz, para a consciência e para aprendizados pela situação que ela está passando. Então, a Diksha à distância ela tem esse propósito. Né? Sempre que é possível recebê-la presencialmente, claro que é melhor. Né? Mesma coisa como eu vou fazer daqui a 15 minutos, né? A Oneness Meditation, quando ela é feita presencialmente, as pessoas têm uma experiência diferente. Né? Mas eu sei que não é possível, somos 4 meditadores brasileiros, né? 2, não estou nem aqui no Brasil. Né? Bhaskar está viajando bastante, Narayane está fora, então ficamos eu e a Alessandra aqui para viajar pelo Brasil e oferecer as Oneness Meditations presenciais. Quando a gente também não vai para outros países, que a gente também viaja para outros países. Então, claro que a gente também oferece a Diksha online, porque é um jeito de dar acesso a pessoas que de outra forma não estariam recebendo nada. Né? Então, é mais forte presencial? É mais forte. Mas, mesmo sendo uma Diksha virtual ou uma Diksha à distância, ela também é muito forte e muito eficaz. Tá bom? Verdade. Espero que vocês estejam ainda me vendo. Senão a gente se reencontra dentro de 15 minutos na Oneness Meditation. Namastê, até já. Obrigado.